Feche os olhos por um segundo e sinta o cheiro. Não é o cheiro de grama aparada de um estádio de Copa do Mundo. É o cheiro de terra batida, poeira seca e o suor azedo de 200 garotos que acreditam que hoje é o dia em que a vida deles muda. Você está parado na lateral de um campo de várzea na periferia de São Paulo. No seu bolso, uma prancheta gasta e um celular com a tela trincada. Você não é ninguém. Para esses garotos, você é o portal para a Europa. Para o sistema, você é apenas um filtro descartável. Você acabou de entrar no submundo das peneiras, o lugar onde o sonho é a mercadoria mais barata e a esperança é a moeda de troca mais perigosa. O sol está castigando, mas o frio na sua barriga diz que o jogo começou. A partir de agora, você não assiste mais ao futebol. Você opera o futebol. Nível 1. O olheiro de beira de campo. Você habita a base da pirâmide, o estágio onde o trabalho é braçal e a visão é limitada. O seu contexto é o pó. Você passa os finais de semana viajando para cidades que não aparecem no GPS, visitando campos onde as traves não têm rede. Suas responsabilidades são simples, mas cruéis. Você precisa identificar o brilho. Não é apenas técnica, é a fome. Você observa quem chega mais cedo, quem divide a bola como se a vida dependesse disso. O que você aprende aqui é a linguagem do corpo. Você aprende a ignorar o que os pais dizem e a focar apenas no que o garoto faz quando perde a bola. Você descobre que a maioria desses meninos nunca terá uma chance, e sua função é justamente manter a peneira girando para que o sistema receba apenas o topo do topo. Neste estágio, o que você ganha é irrisório. Algumas notas de 100 amassadas pagas por empresários de baixo escalão para que você indique nomes ou uma pequena porcentagem se algum deles conseguir um teste em um clube de Série C. Mas o que você perde é a sua sensibilidade. Você começa a ver seres humanos como ativos. O risco envolvido é a irrelevância. Se você indicar 3 garotos ruins seguidos, seu telefone para de tocar. A pressão é baixa para o sistema, mas alta para o seu estômago. Para subir, você precisa parar de apenas observar e começar a capturar. Você precisa de um contrato. Você precisa que o pai de um garoto talentoso assine um papel dando a você a exclusividade da imagem dele antes que qualquer outro perceba o talento. Você deixa de ser um observador para se tornar um dono de promessas. A complexidade aumenta quando você percebe que o talento não basta. Você aprende que o garoto com o melhor empresário passa na frente do garoto com o melhor futebol. A exposição é mínima, você é um fantasma na beira do campo. A consequência de uma falha aqui é apenas um final de semana perdido. Mas para escalar, você precisa de um atleta vitrine. Você precisa de um garoto que faça todos os outros olheiros perguntarem: quem descobriu esse moleque? Quando você consegue esse nome, o sistema abre a primeira porta. Você sai da terra batida e entra nos escritórios. Nível 2. O agenciador de base. Agora o cenário mudou. Você não usa mais chuteiras sujas. Você usa um terno que custou 2 meses de trabalho no nível anterior. Você está dentro dos clubes de formação. O seu contexto é o lobby. Suas responsabilidades escalaram. Agora você gerencia crises. Você não apenas descobre o talento, você o protege. Você lida com a alimentação do garoto, com a escola que ele não frequenta e principalmente com a família dele. Você aprende a arte da manipulação emocional. Você descobre que para controlar um jogador de 15 anos, você precisa controlar os sonhos da mãe dele. Você oferece uma reforma na casa, um carro usado para o pai, e, em troca, você recebe 30% de uma vida que ainda nem começou. O que você ganha aqui é influência. Diretores de base começam a aceitar seus jantares. Você começa a entender que o futebol é um jogo de favores trocados. O que você perde é a ética. Você começa a esconder jogadores de outros clubes, sabota testes de garotos que não são seus para que o seu agenciado brilhe mais. O risco aqui é o investimento. Você está colocando dinheiro próprio na frente, apostando que a venda futura cobrirá os custos.
Se o garoto quebra a perna ou desiste da carreira, você quebra junto. A pressão é constante. Você é o porto seguro de famílias desesperadas que te ligam às 3 da manhã. Para subir, você precisa entender o sistema financeiro. O futebol não é mais sobre bola, é sobre papelada. Você precisa aprender a fatiar o jogador. 20% para você, 10% para o clube formador, 5% para um investidor oculto. Você deixa de ser um agenciador para se tornar um engenheiro financeiro de atletas. A complexidade explode. Você agora lida com contratos de formação, luvas e cláusulas de rescisão. A exposição aumenta, seu nome começa a aparecer em rodapés de sites de notícias esportivas. A consequência de uma falha aqui é o prejuízo financeiro e a perda de credibilidade no círculo interno dos clubes. Você está a um passo do topo, mas para chegar lá, você terá que trair a confiança de quem te colocou onde você está. Nível 3. O operador de mercado. Você atingiu o estágio onde o futebol é um detalhe e o dinheiro é o protagonista. Você não frequenta mais treinos, você frequenta camarotes e salas de reunião com ar-condicionado no máximo. O seu contexto é a transação internacional. Suas responsabilidades são macro. Você move peças no tabuleiro. Você não agencia mais o garoto, você agencia a transferência. Você aprende a criar valor onde não existe. Você aprende a usar a imprensa para plantar notícias sobre o interesse de clubes europeus, inflando o preço de um jogador médio até que ele pareça um gênio. Você aprende a limpar a origem dos ativos através de clubes de fachada em ligas menores da Europa. O que você ganha é o verdadeiro poder. Comissões de 6 dígitos, acesso aos tomadores de decisão das federações e o respeito temeroso dos níveis abaixo de você. Mas o que você perde é a sua identidade. Você se torna um negociador frio, capaz de vender um jogador que você prometeu que ficaria no clube apenas porque a comissão da venda é maior. O risco aqui é jurídico e institucional. Você está operando em uma zona cinzenta das normas da FIFA. Um erro em um contrato de transferência internacional pode banir você do esporte para sempre. A pressão é absoluta. Cada movimento seu envolve milhões de dólares e o futuro de instituições centenárias. A complexidade é sistêmica. Você agora lida com paraísos fiscais, fundos de investimento e leis de imigração. Sua exposição é alta para quem importa, mas você permanece nas sombras para o público geral. Você é o homem que o presidente do clube liga quando precisa fechar o balanço do ano. Para chegar ao auge, você precisa do controle total. Você precisa de uma rede de olheiros, como você era no nível 1, trabalhando para você sem saber que estão sendo usados. Você se torna o sistema. Você não busca mais o talento, você dita quem será o talento. Escalada final. O auge é um lugar silencioso. Você está num jato particular cruzando o Atlântico para fechar uma venda que vai definir a década de um clube europeu. Você olha pela janela e vê as nuvens, sentindo a ilusão de controle absoluto. Você dita as convocações para seleções de base porque os técnicos precisam dos seus jogadores para manter o emprego. Você controla a narrativa. Você sente que o sistema é você. Não há mais medo, apenas o cálculo frio do próximo movimento. Você é o arquiteto do submundo, o mestre das peneiras que nunca mais precisará pisar na terra batida. Você venceu o jogo. A queda. Mas o sistema tem anticorpos. A sua arrogância foi o seu ponto cego. Você acreditou que os favores que prestou seriam eternos, mas no submundo a lealdade tem data de validade. O cerco começa com um detalhe, um contrato de imagem mal assinado em uma transação de 5 anos atrás. Uma investigação federal cruza dados de transferências e encontra o seu nome ligado a uma empresa de fachada em um paraíso fiscal. A traição vem de onde você menos espera. O diretor de base que você subornou por anos decide fazer uma delação para salvar a própria pele.
A exposição é brutal. Seu rosto, antes escondido, agora estampa as capas dos jornais como o vilão do futebol. Seus ativos são congelados. Seus jogadores, as joias que você lapidou com tanto sangue frio, rescindem os contratos um por um, orientados por novos agentes que sentiram o cheiro de sangue na água. A falha estratégica foi achar que você era maior que a engrenagem. A decisão final é o silêncio. Você assiste da janela do seu apartamento, agora sob vigia, enquanto o império que você construiu é esquartejado por aqueles que costumavam beijar sua mão. Conclusão. A poeira baixa, mas o cheiro de terra batida continua lá. No próximo final de semana, em algum campo de várzea esquecido, um novo homem estará parado na lateral com uma prancheta gasta e um celular com a tela trincada. Ele não sabe o seu nome e o sistema não sente a sua falta. As peneiras continuam girando, os garotos continuam correndo e os pais continuam sonhando. O sistema é uma máquina de moer carne que se autolubrifica com a ambição. Você foi apenas uma engrenagem que se desgastou e foi substituída. No submundo das peneiras, o rei morre, o cargo desaparece, mas a cadeira nunca fica vazia. O jogo nunca termina, ele apenas muda de mãos. E o sistema? O sistema continua operando como se você nunca tivesse existido.